Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, um intervalo rapidinho para você que chegou agora, seja muito bem-vindo a esse universo saudável. Segunda-feira já falando sobre alimentação saudável. É sempre bom começar a semana já fazendo uma dieta, né? E sempre é bom. É o Dia Nacional e Internacional de começar uma dieta. Agora, Rita, a gente vai voltar aqui na nossa tela interativa, porque o último elemento fala sobre alimentos ricos em vitamina B12 e sais minerais, que é aquela vitamina que nós estávamos falando desde o início. Nossa, a vitamina B12, que é a cianocobalamina, ela é principalmente encontrada em fontes de alimentos de origem animal. Então, até mesmo peixes como atum, sardinha, os nossos peixes aqui também, vísceras como fígado, coração, moela e também carnes de origem animal, em geral, são realmente fonte de vitamina B12. Então é difícil a gente encontrar. Pode até ter alguns grãos, vegetais, vitamina B12, mas nem chega perto a quantidade adequada que a gente tem que consumir. Nem que se consumir 1 quilo, não vai chegar àquela quantidade ideal. Então por isso que a gente suplementa no vegano e no vegetariano as fontes de vitamina B12. Então é suplementação, uma cápsula por dia depois do café da manhã, ele já consegue suprir a necessidade diária de vitamina B12. E a cianocobalamina, ela é uma vitamina que é fundamental para você não ter nenhum problema em relação a anemias, porque ela ajuda, na verdade, a formar os glóbulos vermelhos. Então, tem realmente uma anemia que é genética, que é a anemia megaloblástica, que é quando a pessoa não produz e nem tem fonte de vitamina B12 constantemente. Então, ela tem uma suplementação muito maior. E é uma vitamina fundamental em gestantes e crianças em fase de desenvolvimento também. Então, falando um pouco mais a respeito dessa anemia, tem que fazer essa suplementação, porque senão... Tem que fazer, senão pode ter uma anemia megaloblástica, que é uma anemia diferenciada da ferropriva, tá? Que é por fonte de ferro, mas é por fonte justamente de vitamina B12. É muito comum esse público que faz dieta, sendo vegetariano ou vegano, apresentarem esse tipo de anemia? Se eu te disser, Nádia, que não é tanto comum, porque, como eu te falei, eles se preocupam mais com a alimentação. Então, às vezes, eles conseguem suprir a necessidade de ferro que nós que consumimos carne não conseguimos. Porque é difícil. É difícil. A gente pensa que carne também, se eu comer um bife, eu já estou consumindo a quantidade de ferro adequada. E não é. A gente tem que consumir mais proteínas no nosso dia a dia. E a gente acaba comendo muito carboidrato, principalmente o amazônida. A gente come muito carboidrato. É farinha, é batata, tapioca, é pão. É tudo muito rico em carboidrato. Arroz, feijão e muita pouca proteína. Então, quando a gente consome mais proteínas, realmente a gente tem mais fonte de ferro. Principalmente nas crianças, nas gestantes, que precisam dessa fonte de ferro muito aumentada em relação a uma pessoa que não está nesse estado fisiológico. Agora, como é o cabelo, o aspecto do cabelo, a saúde do cabelo, da pele, das unhas de um vegetariano ou vegano? Se for um vegetariano ou vegano que não faz nenhum tratamento adequado em relação à sua alimentação e suplementação, realmente nossos cabelos eles ficam sem vida, sem coloração, a unha fica mais quebradiça, tá bom? Até mesmo já vi alguns artigos que o hálito modifica, flora intestinal é modificada. Então, tudo isso modifica na alimentação do vegano e vegetariano que não se cuida em relação à alimentação mais saudável. Mas a maioria dos que eu conheço, eles são muito saudáveis, entendeu? Em relação a esse tipo de alimentação. Então, não tem tantos problemas. Na verdade, são os problemas comuns que nós, que não somos vegetarianos, também temos. A gente falou de refletir também na saúde da boca, né? E os dentes, por exemplo. A gente sabe que o hálito muda, mas a coloração dos dentes, a saúde dos dentes... Na verdade, o dente está justamente relacionado à quantidade de cálcio que a gente encontra nos laticínios e também nos ovos, também tem outras fontes de... Mas só que o cálcio ele também é encontrado nos vegetais verdes escuros. Então eu consigo atingir a minha quantidade de cálcio só consumindo vegetais e frutas. Então eu não preciso estar tomando leite para mim conseguir atingir a minha quantidade de cálcio. E tem até um médico, né, muito famoso aqui em Manaus que ele indica que a gente não é para tomar leite, quem toma leite é bezerro. Então, tanto que tem várias pessoas que abandonam a utilização do leite, que realmente tem algumas coisas ruins no leite, mas que conseguem atingir essa quantidade de cálcio normal.
entendeu? Então os vegetarianos eles conseguem essa saúde em relação a ossos e dentes só consumindo vegetais. É importante a gente falar essa questão da dieta, né? E quando começar, como começar também, porque a gente falou que existem algumas substâncias no leite que não são muito boas, né? Mas a gente costuma dizer também que nada em excesso faz bem e que é importante consumir. A gente acaba ficando um pouco confuso, e né, eu falo sempre, nutrição não é restrição, é equilíbrio. Então não é que eu tô falando assim, parem de tomar leite. Não, cada um pode viver o seu estilo de vida adequado, do jeito que a pessoa quiser. Mas nada em excesso faz bem. Tem gente que eu conheço que toma leite toda hora. Toma leite de manhã, toma leite à tarde, toma leite depois do almoço, toma leite de noite. Então, qualquer alimento específico em excesso vai fazer mal. E cada organismo responde de uma forma, de um jeito diferente. Individual. Agora a gente vai voltar aqui na nossa tela interativa, Rita, nossa tela interativa número 8, que agora a gente vai entrar um pouquinho nessa questão dos mitos e verdades, a gente vai desmistificar muitas coisas aqui, viu? Nosso primeiro tópico fala sobre os veganos estão em risco de sofrerem falta de ferro, a gente até comentou um pouquinho a respeito disso. Como eu falei, quando ele é lacto-vegetariano, como está escrito aqui, realmente eles têm menos incidência de ter uma falta de ferro. Mas se ele tem uma alimentação adequada que pode suprir essa quantidade de ferro, ele não vai ter problema nenhum de anemia. Mas só aqueles que eu digo mais uma vez, que fazem a dieta certinha, que procuram ingerir fontes também de aminoácidos essenciais para a formação desse ferro. E até mesmo, pode ser até mesmo suplementação, gente. Hoje nada mais não tem como ser suplementado. Então, se tem a deficiência de ferro e não está conseguindo pela dieta, pode suplementar. Ferro quelado, que a gente faz a orientação nutricional. Agora o nosso segundo tópico, e por isso que o nosso primeiro tá mito, né? Agora vamos para ver se é verdade ou não. Na verdade, os veganos têm menor probabilidade de sofrer falta de ferro do que os lacto-ovos vegetarianos. É que eles se preocupam realmente muito mais com a alimentação e eles podem fazer suplementação normal. Então, é um mito. É um mito. Agora vamos para a nossa tela interativa número 9, trazendo também outro mito e verdade a respeito dessas dietas veganas e vegetarianas. Tem aqui pra gente mito. Os laticínios causam osteoporose por ter alta concentração de proteína. Na verdade, os laticínios, eles já praticamente eles auxiliam na não osteoporose, gente. Porque o que é osteoporose? Quando a mulher passa pelo período de pós-climatério, que é a fase da menopausa, realmente o nosso corpo ele começa a depletar muito cálcio. Então, tudo aquilo que você não consome de cálcio na juventude, ele vai pedir, o corpo vai pedir na época da menopausa. E a osteoporose, ela é justamente essa falta em relação à quantidade de cálcio que a gente consome. E os laticínios, eles são ricos em cálcio. Então, não tem algum parecer científico em relação a isso, não. Então, é um mito, né? Agora a gente vai para o outro tópico. Não existe a menor evidência de que os laticínios causam osteoporose. Verdade, né? Então não tem como. Laticínio é fonte de cálcio, então se eu consumo cálcio eu vou ter sim uma melhor saúde em relação aos meus ossos e dentes. Estrutura óssea, né? Isso mesmo. Agora, Rita, em relação pela sua experiência, por exemplo, que a gente estava até falando que são poucas as pessoas que a gente conhece, né, que tem essa dieta vegetariana e mais ainda a vegana, né, que é mais radical realmente. Agora, eles podem ter um estilo de vida saudável, buscar, por exemplo, praticar esportes regularmente? Normal. Até atletas são vegetarianos. Tem muitos atletas de elite que são vegetarianos. Não é porque eu vou ter que consumir carne porque eu tenho que criar músculo. Não. Se for uma dieta balanceada, pode ser suplementada também, ele consegue atingir sua quantidade adequada de músculos para fazer uma atividade física também. É como se fosse qualquer outra pessoa, consegue sim, se fizer a dieta séria e se seguir um padrão de vida saudável, ele consegue viver normalmente. Agora tem um mito e verdade também envolvendo essa questão das patologias, que nós falamos que todas as pessoas estão suscetíveis a ter algum tipo de doença, por exemplo. Agora, a gente falou que eles consomem muito antioxidantes. Isso, de certa forma, está ligado com a prevenção dos cânceres, por exemplo? Fundamental. Na verdade, como eu disse, a mesma probabilidade de um vegano ou vegetariano ter de câncer, também tem o não vegetariano e não vegano, que consomem carne. Mas como eles consomem muito mais vegetais, claro, aqueles vegetarianos que comem vegetais, frutas,
todos os dias. Então, eles tendem a não apresentar prevenção mesmo em relação ao surgimento de algum câncer do que o não vegetariano. Então, tem como melhorar sim e prevenir para que não tenha nada através da consumo de antioxidantes, que é vitamina A, vitamina C, coloração as arroxeadas, avermelhadas. Então, tudo que é alimento que tem essa cor mais intensa, até alguns outras fontes de frutas e verduras, eles vão ter esse potencial antioxidante sim. E o ômega 3, que a gente sempre fala muito do ômega 3. Realmente eu não sei se vai encaixar, mas eu acho que o vegano ele não consome ômega 3 porque é um óleo de peixe. Talvez ele consuma o ômega 6 e ômega 9, que são de fontes vegetais, que é um lipídio muito bom e é antioxidante também, que é fundamental. Inclusive, a gente até falou de alguns casos que existem pessoas que se consideram vegetarianas, porém só consomem um tipo de proteína animal, que são os peixes, né? A maioria fala, mas eu sou vegetariana, mas eu como peixe. Mas o peixe é de fonte animal. Então, se você, para ser vegetariano, não consome nada. Tem os lacto-ovo-vegetarianos e tem os lacto-vegetarianos, mas tem aqueles que se consideram vegetarianos porque comem muita verdura e fruta. Mas não é, isso daí é normal. Então, se a pessoa escolhe só comer peixe, só vai comer peixe, então, mas não é vegetariana, não se encaixa na nomenclatura vegetariano-vegano. Agora, você já teve contato com algumas pessoas que relataram essa busca por essa alimentação diferenciada, no caso de vegetarianos e veganos, e não se adaptaram muito bem e voltaram a consumir algum tipo de produto? Teve um caso de uma amiga minha de faculdade em que a família dela toda era vegetariana, porque o marido teve uma doença, acho que foi diabetes, ou então ele teve um infarto, por ele ser um pouco mais velho. Então, a família inteira modificou a alimentação em casa. Então, até as crianças viraram vegetarianas. Só que é muito difícil a gente tirar, quando você é acostumado desde pequeno, é difícil a gente tirar uma fonte de origem animal, que é clássica na nossa alimentação. Então, mas aí ela conseguiu modificar todo o hábito. Por um tempo eles não se adaptaram, mas voltaram a consumir somente o peixe. Então eles consomem, a única fonte de origem animal é o peixe e ovos. Eles não consomem leite também. Então eles tiraram um pouco do laticínio e dão mais espaço às frutas, às verduras. Elas fazem vários pratos diferenciados, mas para a família inteira, para os 2 filhos, para o marido e para ela. A gente até já falou a respeito de vários tipos de leites aqui no programa, né? Que a gente consegue também extrair esse leite de castanhas, amêndoa, até mesmo leite de arroz também. E já tem para ser comercializado, a gente já encontra nesses grandes supermercados o leite de amêndoa, o leite de arroz. De aveia. De aveia também a gente já encontra, que é realmente mais saudável em relação à lactose, para quem é realmente intolerante à lactose, para o vegano, para o vegetariano e até mesmo para quem está com alguma patologia e não pode consumir leite. Porque leite tem uma quantidade de gordura maior em relação às gorduras saturadas, que são as gorduras que fazem mal, e a insulina, que ele tem uma quantidade de açúcar muito grande, porque a lactose é açúcar, que é coisa que os de origem vegetal não tem. Soja, aveia, arroz, o leite de amêndoas, e dá pra gente fazer em casa mesmo também. Bom, Rita, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas daqui a pouquinho a gente volta falando um pouco mais a respeito dessa dieta vegana e vegetariana. Você de casa, se tem alguma pergunta, algum questionamento, quer mandar uma mensagem para a produção do programa Estilo de Vida, fale o que você está achando do nosso bate-papo do dia, como está o dia aí na sua cidade, no interior do estado, também através do telefone que está aparecendo no seu vídeo. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá!